Isso, então vamos começar? Então, pessoal, primeiramente, né, para quem está chegando agora, boa tarde, obrigada pelo convite aí da Liga. Meu nome é Juliana, eu sou médica formada, com especialização em pediatria, e depois eu fiz alergia e imunologia pediátrica tudo na Santa Casa aqui de São Paulo, né? Eu estou formada desde 2011, e desde que eu terminei minhas especializações, eu só venho trabalhando nelas, seja como pediatra, em pronto-socorro na emergência. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou, né? Tá. Bom, então eu vou começar a aula e a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Pode passar, Larissa, por favor. Então, assim, o nosso tema hoje é lactente sibilante, né? Importante a gente falar que o lactente sibilante, na verdade, é a síndrome do lactente sibilante, né? Por que isso? É um diagnóstico sindrômico, então são várias as doenças que pode ter a sibilância, né? A gente pode ter a sibilância numa bronquiolite, a gente pode ter a sibilância numa asma, a gente pode ter a sibilância numa doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente pode ter a sibilância num caso de refluxo gastroesofágico, enfim, são várias aí as patologias que podem provocar a sibilância. Então, por isso que é chamada de síndrome do lactente sibilante. Então, como que a gente define a síndrome do lactente sibilante, né? É aquele lactente, aquela criança até 2 anos de idade, né? Vamos lembrar aí que o lactente até 2 anos de idade, que vai apresentar 3 ou mais episódios de sibilância num período de 2 meses, ou ele vai ter aquela sibilância persistente por um período igual ou maior que 1 mês. Tá ok? Pode passar, por favor. Então, aqui eu pus um pouquinho da epidemiologia para a gente começar a estudar. Então, assim, num estudo de corte, assim, nascidos vivos, no Arizona, esse estudo é bem legal, eu estou pondo todas as bibliografias nos slides, caso depois vocês queiram ler e consultar, tá? Então, eles estudaram, eles acompanharam os lactentes desde o nascimento até os primeiros 6 anos de vida, né? E eles observaram que 50% desses lactentes manifestaram algum quadro de sibilância em algum momento da vida. Então, se a gente for pensar, é bastante, né? Ou seja, metade aí de um grupo que manifestou a sibilância. Cerca de 2/3 desses lactentes, o início dos sintomas já ocorreu no primeiro ano de vida, né? E o terço restante iniciou os sintomas após o 3º ano de vida, constituindo o grupo dos sibilantes tardios. A gente já vai falar nisso. E a maioria predominou no sexo masculino. Então, assim, esse assunto é bem importante mesmo, porque vocês com certeza vão pegar, fazendo pediatria, muitos lactentes sibilantes. E é importante identificar, diagnosticar e acompanhar direitinho, tá bom? Vamos seguir. Então, assim, antes da gente começar a falar da sibilância dos lactentes, eu vou falar um pouquinho da anatomia e da fisiologia das vias aéreas deles, tá? Então, assim, todo lactente, eles têm vias aéreas mais estreitas, tá? Então, qualquer inflamação, seja em brônquios ou bronquíolos, a repercussão clínica, ela é muito grande, né? Eu até pus a lei de Puzielli, que é a lei que rege aí o diâmetro dos brônquios dos lactentes, que ela fala que a resistência ela é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, quanto menorzinho a passagem do ar, mais resistência você vai oferecer para aquele ar que está passando. Então, pensa num bronquíolo bem pequenininho, que está todo edemaciado, está cheio de muco, assim você vai diminuindo cada vez mais o raio e a resistência vai ficando maior.
Eu acho essa lei bacana para a gente nunca esquecer. Outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que os lactentes, eles são mais secretivos, né? Por quê? Porque as glândulas mucosas dele, elas ocupam quase 1/3 da espessura da parede da via aérea, né? E aí, quando acontece algum processo inflamatório, esse muco, essa secreção que fica ali parada, vai comprometer toda a oxigenação deles, né? E após o nascimento do bebê, ocorre um aumento do número de alvéolos, tá? Calcula-se que mais de 90% dos alvéolos encontrados no pulmão de um adulto formam-se após o nascimento, crescendo em número e tamanho até os 8 anos de idade. Então, a gente pensa num pulmão maduro, um pulmão formadinho, a partir dos 8 anos de idade, tá? Isso é uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, eu achei legal falar. Pode passar. Então, vamos lá. Aqui eu pus até um desenho, acho que deu para ilustrar bem. A via aérea, né, os brônquios do lactente, você vê direitinho, a parede edemaciada, a secreção, o muco e o estreitamento da via, né? Então, assim, o crescimento da via aérea distal, ele é mais lento do que o da via aérea proximal durante os 5 primeiros anos, né? E isso explica porque as infecções virais das vias aéreas inferiores é uma grande ameaça aos lactentes e crianças pequenas pela mais lenta regeneração. Então, ela demora mais para se curar. Por isso que, às vezes, vocês vão ver isso na prática clínica, eles pegam um resfriado, ou alguma pneumonia viral, que ela vai demorar para se curar, daí pode ter alguma infecção secundária, a gente tem que entrar com antibiótico. Esse é um dos motivos, tá? E a forma adulta do tórax com as costelas em posição oblíqua ocorre por volta dos 3 anos de idade e aumenta a capacidade pulmonar da criança. Então, veja, até os 2 anos, o pulmão dele está bem imaturo, nem a forma, né, adulta do tórax naquela posição mais oblíqua está formado ainda. Isso vai acontecer por volta dos 3 anos de idade, tá? Então, olha quanta dificuldade eles vão ter, tadinhos, né? Pode passar. Então, vamos entender um pouquinho a sibilância nos lactentes, né? Então, a caracterização da sibilância nos primeiros anos de vida, ela é bastante heterogênea, né, como eu já falei, e ela vai depender de uma série de fatores. Então, a gente vai ter que sempre ver a frequência desses episódios, a gravidade, precisou de hospitalização, foi para um quarto de enfermaria, foi para UTI, teve que usar catéter de alto fluxo, teve que entubar, ou foi lá no pronto-socorro, a gente deu medicação, foi para casa e controlou, tá? A idade do início, é um lactente que começou a chiar com 5, 6 meses, o lactente começou a chiar com 1 ano, né? Ele estava chiando quando tinha alguma infecção viral, ou ele estava sadio e começou a chiar do nada, né? Ele tem presença de atopia, a família dele é atópica, tem aquele pai, aquela mãe que tem rinite ou tem asma. Então, tudo isso deve ser investigado e deve ser pensado frente a uma síndrome de lactente sibilante, tá? Pode passar. Então, vamos entender um pouquinho os tipos de sibilância. A gente tem a sibilância transitória, né, a sibilância persistente e a recorrente. A sibilância transitória é uma sibilância que vai melhorar até os 3 anos de idade, tá? Então, é aquela criança que não vai evoluir para uma asma, tá? Lembrando, aqui mais para frente eu vou falar também, mas o diagnóstico de asma a gente só pode fazer, assim, melhor depois dos 5, 7 anos de idade, porque antes disso é difícil a gente fechar diagnóstico justamente por conta dessas síndromes. Então, a sibilância que a gente chama de transitória, ela vai até os 3 anos de idade. A sibilância persistente é quando a criança ela vai ter esse episódio de sibilância dos 3 anos de idade e essa sibilância vai persistir até os 6, mas aí depois ela para. Então, assim, eu também não viro um asmático, tá? Então, foi uma sibilância que persistiu depois dos 3 anos e foi até mais ou menos os 6 anos, tá? E a sibilância recorrente é quando você tem mais de 3 episódios de sibilância num período de 1 ano, tá?
Segundo alguns autores, a referência à expressão sibilância recorrente tem sido definida por eles como sinônimo de asma. Então, tem autores que já consideram que aquela criança que já chiou mais de 3 vezes no ano, eles já falam que ela é asmática. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque eu acho que é você rotular demais uma síndrome que ela pode ter tantos caminhos e tantas evoluções diferentes, tá? Mas aqui eu coloquei só para vocês saberem, tá bom? Pode passar. Então, assim, quando a gente fala da síndrome da lactente sibilante, por que é uma síndrome? Porque são diversas as causas de sibilância no lactente. Então, aqui eu coloquei algumas. Então, a mais frequente é a bronquiolite viral aguda, que nessa época tá um boom de bronquiolite. Eu tenho pego muitas bronquiolites, principalmente por conta de VSR, para influenza 3. Você vê crianças bem mal mesmo, crianças ficando ruins por conta da bronquiolite. Você tem a asma atópica, né, que é a asma alérgica, e as infecções virais, que aí faz aquele quadro de hiperresponsividade brônquica, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A criança, os lactentes, eles pegam um resfriado comum, um vírus, e isso faz uma resposta exagerada nos brônquios e bronquíolos, e esse processo inflamatório todo faz com que eles sibilem, tá? Causas menos frequentes, tuberculose, tá? Outras síndromes aspirativas, tá? Imunodeficiências, a gente também, aí eu já estou puxando um pouquinho mais para minha área, mas a gente sempre tem que pensar. Uma doença do refluxo gastroesofágico, uma displasia broncopulmonar, insuficiência cardíaca também e corpo estranho. E você tem as causas mais raras, que não, para mim não foram tão raras, porque lá na Santa Casa onde eu fiz, a gente tinha um ambulatório só de fibrose cística. E a fibrose cística, ela é uma doença que faz as crianças sibilarem bastante, além de darem outros sintomas. Então, a gente tem que pensar nela, na traqueomalácia, a bronquiolite obliterante, que é uma bronquiolite mais grave, né? Ela é obstrutiva, tumores mediastinais, fístula traqueoesofágica e anel vascular. Pode passar. Então, assim, a gente está lá acompanhando um lactente sibilante, né? E aí a gente fica se pensando, ou a gente vai falar para a mãe que ele é um lactente sibilante, é uma asma, como que a gente vai conduzir, né? Então, assim, a maioria dos asmáticos, né, tem alguns pontos que a gente pode ir pensando para acender já a luzinha lá de alerta para ver se aquela criança vai evoluir para uma asma ou não, né? Então, a maioria dos asmáticos apresenta os sintomas logo nos primeiros anos de vida, tá? Então, daí a importância de você identificar os fatores de risco para desenvolver a asma, e eu já vou falar deles, tá? E, então, eles falam que utilizando os dados da Tucson Children's Respiratory Study, né, o Castro, eles desenvolveram um índice preditivo para asma, que vai utilizar parâmetros clínicos e laboratoriais. Esses índices preditivos para asma, eles vão dizer para a gente se aquela criança ela é mais propensa a desenvolver asma ou não, tá? Então, tem um estudo que foi conduzido em Curitiba, que é integrante do Estudo Internacional de Sibilâncias em Lactentes, que mostrou que crianças cujos pais e irmãos tinham história de asma apresentaram maior chance de crise de sibilos no primeiro ano de vida do que aquelas sem história familiar, independente de outros fatores de risco. Então, aqui a gente vê que a história familiar é importante, é sempre a anamnese bem feita, é você conversar com o pai e a mãe, saber se eles apresentaram asma na infância, ou se os irmãos têm asma, tá? E aqui, como eu falei para você, o diagnóstico de asma, ele é só feito mesmo a partir dos 6 anos de idade, tá? Até o GINA, ele mostra isso, que o GINA é o Global Initiative for Asthma, tá? Então, o GINA, ele mostra isso, que a partir dos 6 anos de idade a gente pode fazer o diagnóstico. Antes disso é muito difícil, tá? Pode passar. Então, aqui foi o que eu falei, o índice
preditivo de asma, né? Então, assim, quando você tem um critério maior e ou 2 menores, o risco para o desenvolvimento da asma futura foi maior que 60%, enquanto na ausência destes critérios, mais de 90% das crianças não desenvolveram asma, pelo menos dos 6 aos 13 anos de idade, tá? Então, você tem os fatores de risco maiores, a história familiar positiva parenteral para a asma, dos pais, e tem alguns autores que também falam dos irmãos, tá? Quando a criança já tem dermatite atópica, e quando ela tem sensibilização para inalantes. Isso aqui é mais específico, mas eu coloquei que é aquela criança que tem atopia, que tem uma rinite, que tem IgE específica já, e a chance dela desenvolver asma é maior. Fatores de risco menores, é quando você tem uma eosinofilia no hemograma maior de 4%, quando você tem sibilância na ausência de infecções de vias aéreas superiores, tá? Porque é muito comum a gente ver aquele lactente que chega pra gente resfriadinho, com uma IVAS, e aí ele começou a sibilar, né? Que é o que a gente fala da hiperresponsividade brônquica. É aquela criança que sempre vai chiar quando tá resfriado, tá? Quando ele tem a sibilância e não apresenta infecção de via aérea superior, isso é um fator de risco menor que a gente tem que ficar atento, tá? E rinite alérgica, e alguns autores falam em alergia alimentar. Pode passar. Então, assim, um conjunto de evidências, ele sugere para a gente que nos 2 primeiros anos de vida, é possível que seja comum a progressão de outras doenças alérgicas, como a dermatite atópica e a alergia alimentar, evoluírem para sibilância, asma e sensibilização a alérgenos inalatórios na idade escolar. Então, é assim, isso não é sempre, mas se você estiver em frente a uma criança que tem dermatite atópica, que tem alergia alimentar, tem que acender a luzinha, porque aquela criança pode vir a chiar, a sibilar. Então, por exemplo, chega uma criança para você que já tem dermatite atópica, com 1 aninho lá, ela chega lá, chiando, só que você vê que ela tem dermatite atópica, então o que você vai pensar? Ah, provavelmente essa sibilância aí tem a ver com alergia, né? É uma atopia, né? Então, assim, é importante a gente saber isso para na hora da gente correlacionar e poder conduzir o caso, tá? Pode passar. Então, assim, campeã de sibilâncias em pronto-socorro, prova de residência, consultório, é a sibilância e as infecções virais, tá? Então, assim, o vírus sensicial respiratório, ele é o principal agente relacionado à bronquiolite viral aguda, tá? E ele também pode contribuir para exacerbações de asma em crianças e adultos por induzir inflamação e promover a hiperreatividade das vias aéreas, tá? Então, foi aquilo que eu expliquei. Então, assim, o VSR, entre outros vírus, mas ele é o principal agente causador da bronquiolite, tá? Tá tendo um boom de bronquiolite agora, e a gente tem pego crianças que ficam bem ruins mesmo. Normalmente, né, a gente sabe que a bronquiolite é uma doença autolimitada, que ela começa com aquele resfriadinho, né, geralmente alguém da família ficou resfriado, ou um amiguinho, o irmão mais velho ficou resfriado, daí o lactente começou com alguns espirros, uma tossezinha, aí de repente no pico da bronquiolite, que é entre o 4º e 5º dia, a criança piora, começa a sibilar, né, e é nessas horas que a mãe procura o pronto-socorro. E aí a gente tem testes para o VSR e a gente está tendo bastante positividade nesses casos. O VSR, ele também contribui para a crise de asma aguda em crianças que já têm a asma controlada, mas que, ao entrar em contato com esse vírus, elas têm uma crise aguda de asma, tá? Então, assim, o vírus sincicial respiratório, além de ser o responsável pela maioria das infecções de vias aéreas inferiores em lactentes, vide bronquiolite, vários estudos confirmam a associação entre a infecção respiratória pelo VSR e a sibilância na infância. O que isso quer dizer?
que alguma criança que entrou em contato com vírus sincicial respiratório, teve a bronquiolite, sibilou, a chance dele sibilar outras vezes por outras infecções virais é maior, tá? Isso foi feito um estudo, tá bom? Pode passar. Então, aqui, de novo, né, você vê a via aérea bem pequena e estreita do lactente, né, e aqui, né, eu estou explicando que com as infecções virais, você pode ter lesão no epitélio das vias aéreas, tá, induzindo a inflamação e estimulando a reação imunológica que a gente chama de hiperresponsividade brônquica, tá? Sugere-se que crianças com hiperresponsividade brônquica, quando em contato com o VSR, desencadeiam sintomas respiratórios mais facilmente quando comparadas a crianças sem essa condição. Então, assim, vocês viram que o VSR realmente é um vírus do mal para os lactentes, tá? Então, assim, muita atenção a eles e, assim, pelo menos na minha época, as provas de residência adoravam perguntar de bronquiolite, lactente sibilante, VSR, tá bom? Pode passar. Aqui é uma curiosidade que é bem interessante, que fala da microbioma respiratória nesses lactentes, que é o seguinte, que além dos vírus, algumas investigações comprovam a relação entre o microbioma do hospedeiro e o início da exacerbação da asma, ou seja, é a colonização das vias aéreas do bebê, tá? Que as diferentes colonizações das vias aéreas vai propiciar um ambiente aí para desenvolver asma ou não, tá? E tem um estudo que mostrou a associação entre a colonização da hipofaringe neonatal por hemófilos, streptococcus e Moxarella catarrhalis, com aumento de risco de desenvolver sibilância recorrente e asma na infância. E esse dado também é interessante e é importante saber, tá? Não é claro que a partir desses achados, se a colonização precoce com esses organismos influencia o desenvolvimento da asma, ou se a presença desses organismos é só um reflexo do sistema imunológico desse lactente que já está modificado. Eles ainda não sabem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas sabe que a presença dessas bactériazinhas aí aumenta o risco de desenvolver sibilância recorrente e a asma na infância, tá? Bom, vamos falar de uma questão muito importante agora, que é o aleitamento materno, tá? Na síndrome do lactente sibilante. Então, assim, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, a gente sabe que é a medida fundamental para a saúde do lactente, tá? Tem estudos e tem uma revisão sistemática pioneira conduzida por especialistas de diferentes áreas, tá? Que determinaram recomendações em relação ao aleitamento materno na prevenção da asma e de doenças alérgicas, tá? Então, o que eles falaram, tá? Então, para todas as crianças, o aleitamento materno exclusivo reduz o risco de asma e sibilância recorrente causada por infecções virais, tá? Estes efeitos protetores aumentam com a duração do aleitamento materno e por no mínimo 4 meses. A proteção parece persistir durante a primeira década de vida. Olha isso, gente, que legal. A criança que é amamentada, quando ela é amamentada exclusivamente e esse aleitamento ele se estende, a proteção contra a infecção, contra a sibilância e a asma, ela pode se persistir até a primeira década de vida da criança. Né, para vocês verem como o leite materno é bem poderoso aí. Pode passar. Então, aí, agora aquilo era para todas as crianças, né? Então, para crianças com história familiar de atopia, o que é isso? Para crianças que têm os pais alérgicos, que têm o irmão alérgico. Então, os benefícios do aleitamento materno, eles são maiores ainda para esses lactentes, tá? Quando o aleitamento materno for insuficiente, eles indicam fórmulas extensamente hidrolisadas que talvez possam reduzir o risco de desenvolvimento da dermatite atópica, asma e sibilância recorrente, tá? Mas nada melhor do que o leite materno, tá bom? Pode passar. Com relação à variável de tempo de aleitamento materno, teve uma revisão que mostrou que o prolongamento do aleitamento materno exclusivo
é capaz de reduzir em 26% o risco de rinite alérgica e eczema, que é a dermatite atópica, em pré-escolares, mas não a alergia alimentar. No entanto, outros estudos parecem mostrar que o efeito seria passageiro. Então, assim, alguns falam que sim, outros falam que não, mas a gente já sabe que o aleitamento materno, ele tem um efeito protetor, sim, para o lactente na sibilância, tá? Então, eles concluem que o aleitamento materno é o alimento ideal para o bebê, que ele parece ser benéfico também em prevenção de doenças alérgicas, entre elas a asma alérgica e a sibilância, e apesar de estudos adicionais serem ainda necessários, tá bom? Pode passar. Outro ponto que é, assim, bem pertinente quando a gente fala de lactente sibilante, da sibilância, é o tabagismo passivo e a poluição do ar, tá? Então, assim, a exposição à fumaça do cigarro pré ou pós-natal é um dos fatores de risco mais importantes para sibilância lactente, tá? Então, se você tem aquela grávida que não fuma, mas o marido dela fuma e fuma perto dela, ele já está expondo o feto, né, ao tabaco, a fumaça do cigarro, e já é um fator de risco, tá? Os lactentes cujas mães fumaram durante a gestação, eles apresentaram diminuição na função pulmonar e maior risco de sibilância, tá? E, segundo os diversos autores, o tabagismo materno durante a gestação é fator de risco para sibilância de repetição no primeiro ano de vida e está mais associado à sibilância persistente do que à transitória ou de início tardio, tá? Então, olha só que horror, né? Que coisa ruim, né? Então, assim, é muito importante a gente também, como pediatra, orientar essas mães, né? Porque vocês, quem seguir aí na pediatria, fizer consultório, a gente faz consulta pré-natal, tá? Então, a gente, às vezes, atende a grávida. Então, a gente tem que orientar, tá bom? Outros estudos também falam, esse mesmo estudo também falou que a exposição aos produtos de combustão, do óleo diesel, do gás de cozinha, aos herbicidas e aos pesticidas, no primeiro ano de vida, também foi associada às doenças respiratórias na infância. E também mães que moram em região rural, que tem muita incêndio, né, na mata, ou que usa fogão a lenha, isso também está associado ao aumento aí de doenças respiratórias na infância e a sibilância, tá? Pode passar. Outro ponto bastante importante que são os irmãos e a frequência da creche, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente não vai atender só filho único, né? Então, assim, tem diversos estudos mostram que quem tem irmãos e frequentar a creche são fator de risco para sibilância transitória e só que, ao mesmo tempo, são fatores protetores contra a sibilância tardia. Então, é uma faca de dois gumes, né? Mandar ou não mandar para a creche, né? Então, assim, é provável que o contato com outras crianças favoreça a exposição precoce aos agentes infecciosos, que os principais são os vírus, e vai levar a sibilância transitória àqueles lactentes sem predisposição para o desenvolvimento de asma, mas também vai desencadear o quadro de sibilância precoce nos prováveis asmáticos, ou seja, vão sibilar de qualquer jeito um ou outro, tá? Então, existe essa possibilidade. Pode passar. Então, como conduzir, né? Chegou lá um lactente sibilante para mim, no pronto-socorro, ou no meu consultório, o que eu vou fazer, né? Chega aquela mãe falando, meu filho tá sibilando há um mês direto, eu não sei mais o que eu faço, doutora, então o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a anamnese. Aquela anamnese detalhada que, não sei para vocês, mas na minha época de faculdade, a gente aprendeu no terceiro ano a fazer. É aquela anamnese chata mesmo, tem que fazer. Então, assim, observar período entre as crises, né? É um lactente que só vai sibilar na mudança de estação, ou é um lactente que vai sibilar uma vez em janeiro, depois sibilou uma vez em novembro, né? A idade da primeira crise de sibilância, se tem história familiar positiva, né? Pais e irmãos, tá? Com asma ou com rinite. Presença de outras atopias, examina aquele lactente, né? Vê se ele tem uma dermatite atópica, se ele tem uma rinite, se ele vai ter uma alergia alimentar.
Precisou internação durante a crise de sibilância? Ou foi aquela sibilância que a gente medicou e conseguiu mandar para casa? Teve resposta terapêutica ao broncodilatador? Eu já vou falar disso, tá? É um lactente prematuro? Teve painel... Opa! Deixa eu aproveitar e beber uma água. Teve painel viral colhido durante a crise, né? Que hoje, quando a gente tem os lactentes internados, a gente colhe painel viral. A gente consegue identificar o vírus, se tiver algum ali, né? A gente tem um painel viral bem extenso. Aí a gente consegue ver positivou para algum vírus e excluir os diagnósticos diferenciais, que é aquela tabelinha que eu falei das crises, o que pode fazer um lactente sibilar, tá bom? Pode passar. Então, assim, mais importante, tá? O diagnóstico da crise do lactente sibilante é clínico, tá? Você não tem exame para diagnosticar a síndrome do lactente sibilante, tá? Você tem que auscultar, né? Claro que na ausculta você vai auscultar sibilo, às vezes você escuta estertor junto, estertor crepitante, subcrepitante, mas você vai auscultar sibilo, você vai ver um esforço respiratório maior naquele lactente, você vai ver tiragem de fúrcula, você vai ver tiragem subcostal, se estiver muito grave, você vai ver batimento de asa de nariz, você vai ver que ele vai fazer uso da musculatura acessória para respirar, tá? Porque pensa naquele pulmãozinho todo cheio de microatelectasias, porque tá tudo ali inflamado, tá tudo colabando, tá? Vai ter uma tosse que ela pode ser seca, ou pode ser aquela tosse secretiva, que a mãe chega e fala, nossa, a tosse tá cheia de secreção, né? Eles podem ter despertares noturnos, tá? Às vezes, a mãe chega falando, nossa, eu tô ouvindo meu filho chiando. Cuidado com isso, porque às vezes o som da respiração alta deles, porque eles estão todo entupido, todo encatarrado, elas acham que tá chiando o pulmãozinho. Então, sempre auscultar bem, tá? Então, no exame físico, você vai ter sibilo na ausculta, você vai ter frequência respiratória aumentada e os sinais de esforço respiratório. E, é claro, você vai saturar o nenenzinho e vai ver a saturação dele em ar ambiente. Então, exames, né? Numa primeira avaliação, só pode ser feito um raio-x de tórax, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a área cardíaca, que vai estar normal, né? Você vai ver o timo, que graças a Deus esse lactente tem que ter, tá? E aí você pode ver presença de atelectasia, aumento da trama vasobrônquica, mas o que é clássico é a retificação dos arcos costais, tá? Porque os arcos costais estão assim, só que eles estão fazendo muito esforço para respirar. Então, vocês veem os arcos costais bem retificados quando está numa crise de sibilância. Ele está expandindo muito o pulmão, tá? Ele está fazendo muita força para respirar. Pode colher um hemograma, né? E daí a gente pode ver uma eosinofilia, um eosinófilo aumentado, maior que 4%. Lembra que isso é um critério melhor para a predição de asma, tá? Pode ter, né, só ir mais para frente, é mais específico, mas uma IgE total mais aumentada, tá? E depois, para acompanhamento, você vai solicitar exame com cuidado, porque, como eu falei, o diagnóstico é clínico, tá? Então, assim, a gente vai ver o perfil de sibilância e vai ver quais exames pedir. Eu, normalmente, não peço, eu peço esses iniciais, depois, é claro, se vai mudando alguma coisa, a gente pode pedir um raio-x, um hemograma, mas o diagnóstico e o acompanhamento é clínico, tá? Pode mudar. Então, o tratamento, né? Então, vai depender do quê? Do fenótipo do lactente sibilante, né? O tipo que ele a presença de alergia ou não, tá? E se ele sibila só quando ele apresenta infecção de via aérea superior e o período entre crises, se ele tá sadio ou se ele fica doentinho. Então, assim, quando vocês vão ter que sempre orientar os pais e responsáveis a observar os fatores de risco, ensinar eles a identificarem um lactente quando ele está cansado, tá? E eles identificarem esses períodos de exacerbações para administrar a medicação e acionar o médico, tá? Pode passar.
Então, assim, as alterações clínicas, né? Então, assim, baseado no GINA, quem for prestar prova de residência, gente, vocês têm que ler o GINA, tá? Tem que saber, porque algumas questões, assim, de asma, eles sempre se baseiam no GINA, tá? Então, no GINA, as características que seriam parâmetros de gravidade, indicação para tratamento hospitalar ou em unidade de emergência alteração da consciência, uma oximetria de pulso menor que 92% em ar. A gente, na prática, considera oximetria de pulso menor que 93%, tá? A partir de 93%, a gente já tá pondo ou máscara de Venturi, ou a reinalante, ou dependendo, já põe no catéter de alto fluxo, tá? Quando a criança tem dificuldade para emitir frases inteiras, aquelas crianças maiores que está tão cansada que fazem aquelas frases intercotadas, tá? Frequência cardíaca aumentada, tá? Presença de cianose central e a sibilância inaudível pelo broncoespasmo intenso. Cuidado com isso, tá? Às vezes a crise de sibilância ela é tão intensa que o pulmão fecha e você não ouve sibilo, porque o ar não está passando, tá? É aqui que você tem que fazer a prova terapêutica com um broncodilatador. O que é isso? Você vai prescrever lá o famoso salbutamol, a bombinha, tá? Que é o broncodilatador de curta duração, tá? E depois, quando você prescreve que ele abre, aí você ouve o sibilo. Assim, esses são critérios técnicos, tá? Então, assim, no geral, a gente sempre vai ver a hipoatividade, alteração da consciência, dificuldade de alimentação. Você vai ver aquela mãe falando, ai, meu bebê ele não consegue nem mamar de tão cansado que ele tá. Pronto, já pode ficar bem atento, tá? E vômito associado à tosse, tá? A criança tá tão secretiva que ela tosse, ela vai vomitar, tá? Pode passar. Então, você está lá no pronto-socorro, no seu plantão de pediatria, né? Morrendo de medo, seu primeiro plantão. Aí chega uma bronquiolite, tá? Então, assim, você vai olhar para o bebê. O que você vai ter que ver? Alteração na frequência, tá? Frequência respiratória e intensidade dessa respiração, tá? Tentar identificar o fator de risco para gravidade. Então, você já vai perguntar rapidinho para a mãe: tem alguém na família que tem asma? Ele já chegou alguma vez? Já precisou ser internado? Faz uso de alguma medicação? Ele tem outra doença? Tem dermatite atópica? Tem rinite? Tem alergia alimentar, né? Então, aí você vai fazer um suporte básico a ele de vida, uma oxigenoterapia, já põe para monitorar sinais vitais, teste terapêutico com SABA, que foi o que eu falei, tá? Que é o beta-2 agonista de curta duração, famoso salbutamol, tá? Hidratação quando necessário. Normalmente, essas sibilâncias aí, moderadas a graves, a gente já pega acesso e já hidrata, tá? E corticoide sistêmico, fica um ponto de interrogação. Vamos dar ou não? Bronquiolite? A gente sabe que não faz muito, tá? Mas se for uma hiperresponsividade brônquica, a gente acha que pode ser uma criança que tenha uma história de atopia, aí ela vai responder o corticoide, tá? Avaliar a necessidade de aspiração de via aérea, lembrar que eles são muito secretivos, aí nessa hora você vai chamar a físio que vai estar lá, você vai falar, ó, examina ele, vê se não precisa aspirar, tá bom? E ficar do lado daquela criança e ver se a gente vai internar e vai mandar para a enfermaria ou para a UTI, tá bom? Agora no ambulatório, tá? Aquela sibilância mais tranquila, que já respondeu ao salbutamol, ou tá fazendo tratamento com aquele lactente que tá usando a bombinha, né? Como que a gente vai conduzir? Sempre a gente vai verificar o índice preditivo de asma, tá? O fenótipo, característica da crise, verificar tabagismo materno passivo ou ativo, se teve aleitamento, se foi prematuro e se tem irmão que frequenta a creche, tá? Aí a gente vai decidir se vai fazer medicação contínua só na crise, se ele respondeu ao salbutamol, tá?
Vamos ver, vai precisar de corticoide inalatório, vou entrar com antileucotrieno, fazer físio, e vamos acompanhar regularmente, tá? Agora, chega a um determinado ponto, que é o divisor de água. Se você vê que aquele lactente não melhora, a sibilância persiste, aí tá na hora de mandar para o alergista ou para o pneumo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tô falando um pouquinho da corticoterapia inalatória, tá? Então, assim, a utilização da corticoterapia inalatória em longo prazo para tratamento da asma, ela é bem estabelecida e é associada à rápida redução dos sintomas e à melhora significativa da inflamação e da função pulmonar, tá? O que é isso? É para a gente não ficar moscando quando que a gente vai introduzir medicação para tratar. Se você tem dúvida, vai estudar, pergunta para o colega ou já encaminha para o especialista, tá bom? Mas, assim, é muito difícil a gente decidir quando que a gente vai entrar com a medicação, tá? E isso vocês vão aprender na residência. Por quê? Em torno de 1/3 das crianças que apresentam episódio recorrente na infância, antes dos 3 anos, 60% a 80% não vai ter asma. Então, é muito difícil, tá? Então, aqui vai entrar a experiência clínica, ver se a criança vai responder ou não, tá? Pode passar. Então, assim, uma coisa que é importante, que se a sibilância recorrente for devido à infecção viral, então você vê aquele lactente que sempre que está resfriado, ele vai sibilar, tá? É improvável que essa sibilância vai persistir através da infância. E o uso de corticoide inalatório nessa situação carrega o provável risco de excesso de tratamento. Então, é aquela criança que a gente deixa o broncodilatador de curta mesmo só nas crises, tá? A gente não precisa entrar com tratamento contínuo, tá? Mas, em contrapartida, o início precoce da asma é frequente e indistinguível de sibilância transitória. Em casos graves, resulta em efeito deletério na função pulmonar das crianças e na qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que estar sempre estudando, mas se é aquele lactente que a gente tem certeza que ele só sibila em vigência de infecção viral, a gente pode optar por fazer tratamento só nas crises, mas tem colegas que optam por entrar já com um corticoide inalatória aí de uso contínuo, tá bom? Pode passar. Tá acabando, tá, gente? Eu prometo. É que o lactente sibilante é um tema muito longo e eu tentei resumir o máximo para vocês, tá? Então, assim, corticoide oral e inalatório para o tratamento da sibilância no primeiro ano de vida. Quando vocês forem para a residência, vocês vão ver que isso daí é motivo para discussão para uma vida inteira. Vai ter chefe que vai ser a favor, vai ter chefe que vai ser contra, vai ter médico que vai querer fazer, vai ter médico que não vai. Então, assim, no geral, né, o que os estudos falam? Que a utilização do corticoide inalatório para o tratamento da sibilância em lactentes, tá? Existem diferenças no critério de seleção das crianças, nas estratégias de tratamento, na coleta dos dados e dos desfechos considerados, tá? Então, assim, a prescrição de corticoide inalatório não é recomendada para lactente com caso de sibilância intermitente, de menor gravidade, que compreendem a maior parte dos casos, tá? Nos casos de maior gravidade, com fatores de risco para o desenvolvimento de asma, existem algumas evidências para indicar o uso prolongado de corticoide inalatório, tá? Então, é isso que a gente tem que gravar de corticoide inalatório, que é isso daí que vai ajudar na tomada da decisão, tá bom? Pode passar. Então, assim, para memorizar, né? Então, o que tem que, depois dessa aula, assim, o que eu espero que tenha ficado claro para vocês? Aprender a identificar um lactente sibilante, fazer os diagnósticos diferenciais, aplicar o índice preditivo de asma, ver as características das crises, o fenótipo e o tratamento. Tomar cuidado com o uso indiscriminado do corticoide via oral e corticoide inalatório, avaliar cada caso com muito cuidado, fazer o acompanhamento, observar a resposta terapêutica às medicações e controlar os sintomas. Sempre orientar os familiares para eles terem a melhor aderência ao tratamento e acompanhamento,
E na hora que você vê que você não consegue mais conduzir, encaminhar para o especialista. Pode passar. É isso, gente. Obrigada. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Também não tenho dúvida nenhuma, só falar que a aula foi muito boa. Ai, obrigada. Desculpa, viu, gente? Às vezes eu falo um pouco rápido, mas o que eu quis deixar claro é que, assim, o lactente sibilante é uma síndrome, tá? Então, assim, para a vida é a gente prestar atenção naquilo que eu falei. Para a prova, eles gostam de saber os fenótipos, né? Ver se tem índice preditivo de asma, diagnóstico diferencial, porque não é só bronquiolite que sibila, é bronquiolite asma, né? Ingestão de corpo estranho pode fazer uma criança sibilar, né? Aquela tabelinha que eu pus, que fala das causas de sibilância, isso é muito importante para a gente saber, tá bom? E assim, eu estou à disposição para quando, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Vocês podem mandar perguntas ou quando vocês quiserem alguma outra aula. Aí eu prometo que eu vou aprender aqui a pôr a aula. Por mim foi ótimo também. Essas coisas de tecnologia acontecem, a gente apanha umas costas às vezes. Mas uma coisa que eu achei curioso na apresentação e que é uma verdade, né? Muitas mães, eu sou mãe, né, inclusive, e Eu também. percebe que quando a criança entra na escolinha, aí fala, nossa, ele não para de adoecer, culpa a escola, né? Mas talvez a criança ficava só dentro de casa e aí começou o convívio social ali, tá exposto a várias coisas que antes não era exposto. Aí fica preocupado se a escola que é ruim, se, né, assim, passa um monte de coisa na cabeça delas. Eu acho isso engraçado. Não, de modo algum. A criança, ela só vai ter contato com os reais patógenos na escola, né? E assim, é muito difícil a mãe não mandar a criança doente para a escola. Porque a criança sempre vai ter um narizinho escorrendo, vai ter alguma coisa, vai ter uma tossezinha, que a mãe até tá achando aquilo normal, ela tá sempre assim. Então, aí a criança vai, e é nessa hora que ela vai adquirir imunidade, né? Mas vai ter criança que vai entrar em contato com esses vírus e que pode sibilar, pode fazer uma hiperresponsividade bronca, pode evoluir para uma bronquiolite. Infelizmente, as mães, nós mães e as escolas não têm controle, né? Mas é nesse meio ambiente aí que eles vão amadurecer bem o sistema imunológico entrando em contato com o patógeno. E tem teorias que falam, né, a teoria da higiene, tudo isso é muito ruim, né, que é o estudo imuno, é muito... meu filho, por exemplo, eu tô aqui agora, meu filho tá lá fora brincando, tá ali no jardim, na terra, eu nem tô vendo. Porque a gente tem que... É a vitamina S, né, a vitamina da sujeira boa, e a vitamina N, né, tem que deixar a criança se sujar, tem que deixar a criança em contato com a natureza, que isso são fatores protetores, né. Se você cria a criança numa bolha, ela vai ficar muito doente, a não ser que ela tenha alguma indicação para não ser exposta, né? No caso de alguma imunodeficiência. Mas você vê como isso está relacionado diretamente com a sibilância, né? Então, são muitas coisas. E o aleitamento materno, que nós, como pediatras, temos que incentivar muito. Ele é um fator protetor. Sim, é outra coisa que eu achei muito interessante, porque, assim, todo mundo sabe, né, pelo menos assim, acho que daqui pode se falar isso, né, que todo mundo aqui sabe dessa importância do aleitamento, mas tá, é importante só ali no momento? Sei lá, né, acho que passa isso pela cabeça. Será que é só importante enquanto está fazendo a amamentação? Não, é importante, olha, até uma década, dependendo da criança. Nossa, eu achei isso show de bola também. Sim, é muito legal. Eu amamento o meu filho, ele vai fazer 10 meses agora. Eu sofri um pouquinho no início da amamentação. Quem aí é mãe, tentou amamentar, acho que sabe o que eu tô falando. Mas vale a pena, né? Então, o aleitamento materno,
ele tem muitos fatores protetores, principalmente nas doenças alérgicas, né? E naquela colonização que eu falei, também, e a via de parto, que eu esqueci de colocar aí. Então, são coisas que protegem, tá? É claro que existem mulheres que não conseguem ter o parto normal, que não conseguem amamentar, mas isso também não é um carimbo para você condenar aquela criança que ela vai ter alguma coisa. Então, é muito importante a gente saber distinguir o joio do trigo, né? A gente sabe que o aleitamento, a via de parto são fatores protetores, eles favorecem a colonização de certos patógenos. E, ok, legal se a mãe conseguir, tá? Mas também não é para pôr na cruz aquela mãe que não conseguiu amamentar, que não conseguiu ter parto normal, né? Porque a maternidade é tão pesada, né? Já vem com tantas culpas. Então, a gente, como pediatra, a gente tem que saber muito bem esse equilíbrio, né? E orientar essas mães, né? E lactente sibilante, gente, se vocês realmente optarem por pediatria, vocês vão atender diversos, muitos. E aí vai ocorrer casos que aqueles lactentes que não respondem à medicação, que só é fisioterapia mesmo, tem que colocar em catéter de alto fluxo para abrir a telectasia, tem que fazer inalação, né? Tem que hidratar e tem que dar o suporte, né? Então, assim, é bem legal estar sempre estudando, discutindo experiência, né? Porque uma coisa é o que vai cair na prova, outra coisa é o que vocês vão viver na vida, né? Então, assim, observar o paciente, conversar com os familiares, fazer uma anamnese muito bem detalhada, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Gostaria de aproveitar a oportunidade, professora, agradecer pela aula. A aula foi maravilhosa. Esse equilíbrio da parte técnica e teórica, com bibliografias muito boas, com essa parte humana que você acabou de comentar aí. Achei muito bacana e foi uma grande oportunidade, viu? Obrigadão. Imagina, e, gente, eu deixei meu e-mail ali no chat, tá? Se alguém quiser me lembrou de alguma pergunta ou leu alguma coisa, surgiu alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo, tá? E eu fico à disposição para outras aulas e outros temas, tá bom? Foi um prazer, eu adoro dar aula, estudar, conversar com vocês, tá? E foi um prazer enorme poder participar aqui hoje. Eu também queria agradecer pela aula. Eu achei essa aula muito clara. Foi muito bom para mim, que eu estou tendo pediatria agora, né? Eu adorei demais a aula. Muito obrigada. Imagina. Eu tentei pôr bibliografias bem fáceis de vocês acessarem e acharem. São artigos bem assim manjados na área para vocês lerem, artigos fáceis. E eu tentei associar um pouquinho a minha experiência clínica, tá? Que eu acho que isso é muito importante para quem está escolhendo pediatria, né? Não só a teoria, né? Mas a prática, a experiência, que foram uma das coisas que eu tive uns professores assim, foram o que me fez apaixonar pela pediatria, né? E assim, eu posso falar para vocês que é muito gratificante ser pediatra, viu? Assim, às vezes o cansaço, né? Que eu dou 2 plantões, eu dou meu plantão no hospital, eu chego, eu tenho filhos de 10 meses, eu dou plantão em casa, de madrugada. Mas, assim, olhar para eles e olhar para aquela mãe e ver que você está conseguindo ajudar um pouquinho, isso aí aquece muito o coração. Então, assim, é uma especialidade linda que eu, se tivesse que escolher, eu escolheria de novo. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, outros temas, outras aulas, estou à disposição, tá bom? Obrigada. Muito Gente, obrigada, viu, Juliana? Imagina, gente. Obrigadão. O meu e-mail está ali à disposição, tá? Um beijo para vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Ana.